Bom dia, irmãos. Bom, o pastor perguntou se vocês dormiram bem. Acho que sim, né? Então está na hora da gente adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar, vamos fazer o melhor que é para Ele. Queremos ler a palavra do Senhor no Salmo 89, os irmãos escusam de procurar, vai ser projetado para que todos possamos ler em uníssono. Como cada vez há mais versões, nós nunca o poderemos fazer se não for assim. Então, meus irmãos, vamos ler todos este texto da palavra do nosso Deus que nos diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Digo, pois, a tua benignidade será renovada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor,
e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Amém. De facto, é para isso que nós estamos aqui, para reverenciar o nosso Deus. E a palavra diz que o Senhor jurou a Davi que a sua geração seria para sempre. É verdade isto? E é verdade na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Jesus é, de facto, a garantia de que o trono de Davi sempre estará preenchido para todo o sempre. Porque Jesus é quem? É Deus. O Filho de Deus que veio até nós para que fôssemos salvos. Foste o Verbo, com Deus Altíssimo. Tua glória é o mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é! Quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus.
Este nome é poderoso. Eu vou perguntar outra vez. Este nome é poderoso? Por que que ele é poderoso? Não há outro igual a ele? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mais incomparável, mais infinito, mais invencível, mais criador, mais protetor, sustentador, perdoador, misericordioso, justo, príncipe da paz, como cantámos há pouco, não é? Mais. Ele é a verdade. Já agora, ele é a vida e ele é o caminho. Aliás, ele é o único caminho. O único caminho para Deus é Cristo Jesus. E ele é o meu Salvador pessoal. Meus irmãos, nunca esqueçam. Jesus é o nosso Salvador pessoal. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que está de braços abertos para nos receber. É Ele que, de facto, nos tocou, nos amou, nos resgatou, para que onde Ele estivesse, estejamos nós também. É bom, dá-nos paz, dá-nos tranquilidade. Então, este é o nome de Jesus. E a palavra do Senhor ainda nos diz uma coisa muito importante. Um dia, todos se ajoelharão diante dele. Mesmo os que não creram. Mesmo os que negaram. Um dia, todos se ajoelharão diante dele. Sabem, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, fez uma afirmação absolutamente estrondosa. Lembram-se? Ele falou com os seus discípulos. Chegou ao pé deles e o que é que ele lhes disse? Isso. E depois, mais à frente, quando ele estava a preparar-se mesmo para subir ao céu, o que é que ele diz aos seus discípulos? Depois de ressurgir, é-me dado no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. A ordem, fazer discípulos. Batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas estas coisas. E quais são as coisas que Jesus nos incentiva a guardar? Quais são? Quando Jesus diz aos seus discípulos, ensinando-os a guardar todas estas coisas, quais são essas coisas? Os seus ensinamentos. Aquilo que ele tinha andado durante 3 anos, certo? Durante 3 anos ele andou a fazer o quê? Formação, não é? Que agora está na moda. Formação. E foi presencial, não foi por e-learning, não é? Certificado, exatamente. Ainda por cima com carimbo certificado. O Senhor Jesus andou 3 anos a preparar aqueles homens, e desculpem cá para nós que ninguém nos ouve, que eram autênticos quadrados, e Jesus transformou-os de tal maneira que os tornou o quê? Testemunhas vivas daquilo que ele tinha ensinado. Sabias que aqueles homens eram muito limitados? Eram muito limitados. Olha, um era ladrão. Aliás, até mais que um. Trabalhava nos impostos, metia metade no bolso e metade entregava a Roma. Outro era um revolucionário, um zelote. Outros eram pescadores, homens muito simples. E Jesus pegou naquela massa e transformou-os de tal maneira que eles se tornaram pedras vivas. Outro era um político. Era um homem muito cumpridor da lei. Queria tudo segundo a lei. Conhece aquela expressão, tudo segundo o ponto e a vírgula? Natanael era assim. E Jesus pegou naquela gente toda e transformou-os de tal maneira que eles se tornaram pedras vivas,
E é por causa disso que o Evangelho chegou até nós, meus queridos. Então, o nome de Jesus, o que é? É tudo para nós. Amém? Os irmãos concordam? Muito bem, meus irmãos, vamos então ao texto de João capítulo 12, a partir do verso 12 até ao verso 19. Texto muito simpático, uma narrativa feita de uma forma muito direta por João. Vejam o que ele diz. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, isto é uma saudação única, porque esta saudação fazia-se aos reis. À pessoa que vinha tomar posse, à pessoa que era importante, à pessoa que iria liderar o povo. E quando o povo nas ruas de forma voluntária se reunia e clamava Hosana, significa dar glória, dar ênfase, dar honra. Então o povo reconhecia que aquela pessoa era rei. E é isso que eles fazem ao Senhor Jesus neste momento. Sabendo que ele estava ali, sabendo que ele vinha, não sabemos de onde vinha toda esta mola humana, todo este conjunto de pessoas, mas sabemos que eles aguardaram Jesus, pegaram em ramos de palmeira e fizeram exatamente esta proclamação: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E mais, ele caracteriza este tipo de rei, ele diz que é rei de Israel. Bem, isto era uma provocação às autoridades, não é? Rei de Israel? Como assim? Mas é isso que o povo está a dizer. Este Jesus que vem, ele vem como Rei de Israel. Por isso, dali a pouco tempo, dali a poucos dias, mais exatamente dali a 4 dias, na cruz eles escreveram lá, Rei dos Judeus. Já não numa forma honrosa, mas numa forma crítica, humilhadora. Afinal, o Rei dos Judeus estava pregado numa cruz. Mas neste momento, eles estão a aclamar o Rei que vem. E diz no verso 14: E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E, meus irmãos, isto aqui já não tem nada a ver com o rei. O rei, normalmente, quando se apresentava perante o povo, como é que ele vinha? Qual era, preferencialmente, o método como o rei se apresentava? Cavalo. Normalmente branco. Normalmente branco. Era assim que o rei se apresentava. Jesus, como é que se apresenta? Um jumentinho? Mas que rei é este? Eu olho para este texto e eu escrevo isso no boletim, meus irmãos, eu tento sempre imaginar a cena. Quando as pessoas o aclamam, elas estão à espera que Jesus vá montar um cavalo branco, exuberante. E Jesus, para desespero de todos, diria eu, e admiração de muitos, procura um jumentinho e senta-se naquele animal. O texto diz que é conforme o profeta indicou, e é verdade, se os irmãos forem ao livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, lá está exatamente o texto. Só para não termos dúvidas, o texto diz-nos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. De facto, o profeta Zacarias tinha tido esta visão e João sabia disso. João sabia que aquilo era algo que já estava profetizado. Agora é curioso como o rei porventura pode ser pobre. O rei porventura pode ser pobre? Certamente que não, não é? Embora haja na história muitos reis pobres. Mas neste caso, a forma como ele se apresentava perante o povo, normalmente como é que os reis se apresentavam? Sumptuosamente vestidos, com muita gente atrás deles, os caminhos cheios de flores ou de outra coisa qualquer que o honrasse,
Hoje em dia é com as passadeiras vermelhas, não é? Eles chegam de grandes carros, não é? Viajam de avião e toda a gente está, não é o séquito, mas é os seus servidores, aqueles que andam com eles, os seus secretários, os seus influenciadores. Mas na altura era assim. E Jesus aparece de uma forma tão simples, tão linear, e conforme o profeta dizia, pobre. Então ele se senta sobre um pequeno jumento. Porquê, meus irmãos? Porquê que Jesus, que é tudo aquilo que nós dissemos há pouco, porquê que Jesus havia exatamente de escolher uma forma tão simples e tão singela de se apresentar? O que é que os irmãos pensam sobre isso? Como servo. Jesus apresenta-se como servo, mas ele é o quê? Ele é o Senhor, não é? Então porquê o jumento? É a forma de mostrar a sua humildade, mais uma vez, não é? Porque a primeira vez que ele mostra a sua humildade é o quê? É o sítio onde ele nasce. Mas, irmãos, o texto nos diz que quando ele nasceu foi colocado na manjedoura. Na manjedoura onde os animais comiam. Na estrebaria. Porquê quando Jesus é o Senhor de tudo? Cada vez mais me faz impressão aquelas pessoas que têm a tez muito altiva, sabem? Aquela gente que anda toda muito empoeirada, não fala com qualquer pessoa, não tem tempo para o comum mortal, não é? Cada vez mais essas pessoas me fazem confusão. E então se andam pelo mundo da finança, muitos deles mais tarde ou mais cedo, aquilo desfaz-se tudo como um baralho de cartas, porque afinal não passaram de trapaceiros, não passaram de pessoas que roubaram, não passaram de pessoas que se apoderaram daquilo que não era deles e prejudicaram milhares e milhares e milhões de pessoas. E o Senhor Jesus dá-nos uma lição tremenda, meus queridos. A sua humildade. Jesus vem como servo. Podemos nós, porventura, não ser servos também? Quando o exemplo do mestre é este, qual é a postura que eu posso ter? Se não a de ser servo também. Olho para o texto e imagino esta situação. Imagino este quadro. Jesus montado naquele pequeno animal e olhando para as pessoas e pensando uma coisa muito simples. Hoje vocês gritam o meu nome como rei. Daqui a pouco tempo vocês gritarão uma outra coisa, e que será? Crucifica-o, crucifica-o. E este é o género humano, meus irmãos. Hoje estamos no alto e amanhã caímos e estamos no mais fundo. Há uma expressão no futebol que se aplica aqui, os irmãos vão me perdoar, mas no futebol isto usa-se muitas vezes. Num dia é bestial, no outro dia é besta. E é isto que Jesus nos está a dizer e está a olhar para aquela multidão. Ele deixa que as pessoas façam aquilo, porque há ali um outro propósito, e nós já lá vamos, há ali um outro propósito, mas Jesus olha para aquela multidão e certamente no seu íntimo, sendo ele o Senhor que tudo sabia e tudo conhecia, Jesus sabia que passado apenas 2 dias, aquela multidão estava a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Mas sabem, está profetizado que Jesus voltará. E voltará para ser verdadeiramente rei. Aquilo é apenas um preâmbulo daquilo que há de acontecer, porque depois, quando Jesus vier, sim, ele virá. Ele virá, mas virá para fazer justiça. Ele virá para dizer, eu sou efetivamente o rei, eu sou o Senhor. E virá para buscar os seus. Esta imagem é apenas uma imagem inicial daquilo que profeticamente irá acontecer no futuro, no dia em que o Senhor Jesus voltar outra vez. E agora, os irmãos, imaginem esta cena futura. Como é que vai ser? Verso 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio.
Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Ou seja, Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus sabia o que estava escrito acerca de si próprio. Jesus cumpriu aquilo que estava profetizado. E mais tarde os seus discípulos compreenderam e disseram: Jesus, uma vez mais, não esqueceu aquilo que os filhos de Deus tinham profetizado. E Ele cumpre. E, meus irmãos, isto é alguma coisa que nos deve dar tranquilidade. Deus cumpriu tudo no passado. Deus cumpre tudo hoje. E Deus cumprirá tudo no futuro. Pela palavra do nosso Deus nós compreendemos o passado. Pela palavra do Senhor nós podemos entender o presente. E pela palavra de Deus nós podemos ter esperança no nosso futuro. Porquê? O crente tem esperança? Esperança de quê? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? A vida eterna. E a vida eterna porquê? Porque nós somos bons. Porque nós só fazemos bem. Porque nós não somos pecadores. A vida eterna porquê? Porque vamos ter com Deus. Vamos ter vida eterna porque vamos ter com Deus, mas vamos ter com Deus de que maneira? Vamos ter com Deus de que maneira? Temos acesso ao Pai através do Filho e porque o Filho nos salvou. Nas palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nos justificou. Não sendo nós justos, somos considerados pelo sangue do Filho justos. E por isso nós vamos ter com Deus. É verdade. Vamos ver Deus. Os irmãos já imaginaram o que é ver Deus? Não imaginem, não chegamos lá. Não percebemos. Sabe, aquele homem Moisés um dia pediu ao Senhor: mostra-me a tua glória. O que é que aconteceu? Deus, diz o texto, passou, ele viu pelas costas, como se Deus tivesse costas. E aquilo que Moisés sentiu, o que é que foi? Foi um desejo profundo de adorar. Adorar. Mas, irmãos, como será o nosso Deus? Ninguém consegue descrever. Jesus veio para que nós víssemos Deus na sua forma humana. Jesus disse muitas vezes para os seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Obviamente que ele está-se a referir aqui àquilo que ele era, não na sua forma, mas aquilo que ele era. Os seus discípulos não entendiam, mas os seus discípulos compreenderam depois. Jesus cumpriu todas as profecias que estavam escritas acerca de si. Por isso nós podemos ter a certeza, a garantia de que Deus cumprirá todas as profecias que estão feitas acerca daquilo que é o mundo. E quando Deus diz que vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça. Verso 17. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que o ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, perdurava no tempo o conceito de que este Jesus é aquele que tem o ministério entre nós, e para o provar, vocês vejam, Lázaro está ali, vivinho da costa. Lázaro é prova provada de que Jesus tem um ministério entre nós. Ele é profeta, ele é poderoso, ele até ressuscita os mortos. Continuamos do capítulo 11 para o capítulo 12 a ter esta sensação da presença de Lázaro. O fim de semana passado vimos aquela festa que fizeram em honra de Jesus, lá estava Lázaro. E agora aqui já em Jerusalém, já não em Betânia, mas em Jerusalém, novamente as pessoas dizem: este foi aquele que ressuscitou a Lázaro. Lázaro está vivo graças à ação deste homem. Este é o Jesus, este é o rei de Israel. Hosana, vamos nos alegrar com ele. Como é possível que tão pouco tempo depois, a conversa era completamente diferente? Meus irmãos, isto chama-nos a atenção para um outro pormenor muito importante, que é um por maior. Quando nós
nos abeiramos de Cristo, quando nós nos abeiramos de cristianismo, nós temos que o fazer com compromisso. Nós temos que o fazer com convicção. Nós temos que perceber que dizermos que amamos a Deus não chega. Precisamos um bocadinho mais. Precisamos de em cada dia procurar ser como Deus é. Precisamos de viver Cristo em nós. Precisamos de, na prática, pôr aquilo que dizemos e aprendemos da palavra do Senhor. Caso contrário, somos canas ao vento. Como esta multidão foi, meus irmãos. Mas alguém aqui, neste momento, quando isto se passou, poderia prever que, passados 2 dias, as pessoas estivessem a dizer uma coisa tão horrorosa. Então, onde é que estava o ministério de Jesus? Onde é que estava o cumprimento das profecias? Onde é que estavam todos aqueles que comeram pão e peixe que Ele multiplicou? Onde é que estavam os cegos que Ele curou? Onde é que estavam os leprosos? Os coxos? Onde é que estava toda essa gente? Dir-me-ão, não foram esses que o acusaram para ser crucificado. Oh, mas irmãos, não sabemos. Lembram-se da cura dos 10 leprosos? Quantos voltaram para trás para agradecer a Jesus? E os outros 9, para onde é que foram? Não eram leprosos? Eram. Foram curados? Foram. E então? Uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos fazer todos os dias é mostrar ao nosso Deus um coração grato. Grato porque Deus veio ao nosso encontro. Grato porque não fomos nós que encontramos Deus, foi Deus que nos encontrou. E diz o texto bíblico que antes que nós amássemos ao Senhor, Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro e amou-nos tal como nós somos. E sabem, meus irmãos, numa das coisas que os irmãos disseram aqui, isso foi claro. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus sabe que nós somos fracos. O nosso Deus sabe que nós somos imperfeitos. O nosso Deus sabe que nós temos limitações tremendas. Mas mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro e nos ama. Mesmo assim, Ele continua a dizer, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 18, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Este sinal era a ressurreição de Lázaro. E depois nós percebemos por tudo isto, que Jesus por onde passa, todos atrai assim. Jesus sempre atrai. Meus irmãos, é extraordinário que nesta fase da história humana, um dos sítios onde mais é proibido o cristianismo é na China. É proibido. As pessoas são presas. Se proclamarem Cristo, as pessoas são presas. E sabe-se lá o que lhe fazem. E é impressionante, meus irmãos, onde é que no mundo hoje mais a igreja cresce? Isso, na China. Pensa-se que são mais de 50 milhões aqueles que são crentes em Cristo Jesus na China. Ainda esta semana eu ouvia um pregador americano e ele dizia, muito em breve a China ultrapassará o número de crentes e de cristãos dos Estados Unidos. A palavra do Senhor penetra o coração do homem. Um dos sítios onde tem havido conversões também extraordinárias tem sido exatamente nos países asiáticos, onde o Daesh atuou. E muitos daqueles que mataram cristãos estão agora a converter-se a Cristo. Sabem porquê? Pelo exemplo da morte daqueles cristãos, porque sabendo que iam morrer muitos deles afogados. Eram metidos em grades e eram metidos no mar. Mas aqueles homens e aquelas mulheres nunca negaram o nome de Cristo. O seu corpo foi destruído, mas o seu espírito subiu para Deus. E aqueles que os mataram, hoje, muitos desses estão-se a converter. Porque aquilo os impressionou
Mas, meus irmãos, se os irmãos forem à história, logo no segundo século, quando os imperadores romanos perseguiam os cristãos, há inúmeros testemunhos escritos de que os imperadores escreviam aos governadores das diferentes regiões e diziam uma coisa muito simples como isto: quando quiseres saber se a pessoa que prendeste é um verdadeiro cristão, é pedir para ele negar o nome de Cristo. Se ele for verdadeiramente cristão, ele não vai negar o nome de Cristo e ele vai se deixar torturar e matar. Meus irmãos, quanta coragem! Quanta coragem! O cristianismo não chegou a nós gratuitamente. O cristianismo tem atrás de si um rasto de sangue, de sofrimento de homens e mulheres. Nos circos romanos, eles eram devorados pelas feras. Ele era para gáudio do povo. Eles eram queimados. Aliás, uma coisa que um filme demonstra até muito bem, os irmãos possivelmente já ouviram, que se chama Quo Vadis. Esse filme tem alguns apontamentos históricos muito corretos, e um deles é exatamente esse. Os cristãos eram muitas das vezes, serviam de gáudio às multidões e eram torturados e eram queimados. Mas aqueles homens, aquelas mulheres não negavam o nome do Senhor. O cristianismo só pode ser levado a sério. Quando nós lemos este texto, nós olhamos na sua simplicidade e dizemos: como é bom eu ter sido tocado pelo amor de Deus. Como é bom eu poder dizer hosana àquele que vem em nome do Senhor. Se este é o sentimento que está no meu coração. No verso 19, para terminarmos, disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Como quem diz, ainda não é a altura de o podermos prender, porque as multidões estão com ele neste momento. Mas o momento viria. E pouco depois, eles tinham a oportunidade de prender o Senhor Jesus, e lá chegaremos. Meus queridos irmãos, a mensagem muito clara deste texto para nós hoje é apenas esta: Jesus é o verdadeiro Rei. Em quem mais poderemos confiar? Jesus é o verdadeiro Senhor. A quem mais podemos seguir? Jesus é aquele que é justo, é aquele que cumpre as profecias, é aquele que efetivamente todos atrai a si, de uma maneira ou de outra. O nosso Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Ele veio para que nós tivéssemos certezas, não vacilássemos na nossa fé e pudéssemos compreender que quando nós somos dele, nós podemos ter paz, podemos ter segurança, podemos ter esperança, podemos ter certeza de que um dia estaremos com ele no céu, como disse a Ema, no céu, olhando o nosso Deus, vivendo por toda a eternidade. Amém? Deus a todos nos abençoe. Nas mãos do oleiro, vamos cantar este belo coro para assim finalizarmos o nosso culto esta manhã. Vamos ficar de pé. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, ardente.
mãos do oleiro eu entrego inteiro para ser quebrado e refeito nas mãos do oleiro, sou restaurado para ser o novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, em barro sou. Quem sou eu para questionar as mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser o novo vaso. Nas mãos do oleiro entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nós queremos estar nas mãos do oleiro. Nós queremos que Ele nos restaure. Nós queremos que Ele nos molde para poder ser o nosso Senhor e o nosso Rei. Quem sou eu para questionar o oleiro? Meus irmãos, eu desejo muito que a palavra do Senhor faça guarida no nosso coração. Que possamos ter uma semana abençoada, possamos sentir a presença do nosso Deus bem ao nosso lado. E que, de facto, o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que a cada momento nós possamos dizer ao nosso Deus: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que a cada momento nós nos sintamos servos úteis e adoradores sérios para com o nosso Deus. Deixemos que Ele faça a obra em nós.